A gente já chama agora, Yuri Pita, a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Boa tarde para você, bem-vinda. Manhota, olha só, Américo Martins disse que não está claro ainda exatamente qual a motivação, qual a estratégia de Donald Trump para impor essa medida e para fazer pelo menos esse anúncio, né? Se vai se concretizar, daí, enfim, aí é outro departamento. Mas a minha pergunta é: qual é a sua avaliação? Sei que não está claro, que não tem resposta definitiva, mas sei que você vai ter uma avaliação para a gente. Oi, Débora, oi, Yuri, boa tarde. Sim, estou rouquíssima, fui afetada pela mudança brusca de temperatura, então não estranhe, mas não vou deixar de, por isso, participar do nosso programa. E, Débora, sem dúvida, esse tema é um tema importante que a mim, que já acompanho essa agenda Trump e Rússia há algum tempo, não surpreende, né? Quando a gente ensina ou estuda política internacional, a gente costuma aprender uma máxima que geralmente vem assim nas primeiras aulas, que diz que os países não têm amigos, eles têm interesses, né? A gente, em geral, aprende assim, ensina assim e repete essa frase. No caso do Trump, isso não só é verdade, como eu diria que, para ele, é muito importante, até pela sua origem política, né, pela plataforma que ele representa, garantir a autonomia, ser visto como uma figura independente, como uma figura não alinhada a ninguém, que não a sua própria agenda. E nesse sentido, pelo fato dele ser muito transacional, por ele não ser fiel a uma pauta de valores, a volatilidade é uma das características já conhecidas de outros tempos. Nesse sentido, a própria imprevisibilidade que vem com a plataforma Trump, ela não deixa de ser um mecanismo de barganha que a todo momento pega de surpresa, né, aqueles que estão na mesa de negociação e recondiciona o jogo de modo que ele tente se manter sempre na dianteira. Então, isso é um mecanismo de ação que já foi adotado no passado, né, uma ferramenta. O Américo aventava nesse vídeo que a gente acabou de assistir a hipótese de que talvez um fator que possa ter pesado para essa relativização de comportamento em relação à Rússia tenha sido a pressão europeia, por exemplo. Eu talvez iria por um caminho diferente. Eu acho que os europeus, nesse caso, talvez pesem menos, né, aos olhos do Trump. Talvez o que pese mais nesse momento seja a própria articulação da sua equipe, das burocracias que atuam dentro dos Estados Unidos. E por que eu estou dizendo isso? Quando a gente olha, por exemplo, para o primeiro governo do Trump e para a relação Trump-Putin, Trump-Rússia, a gente também tem naquele momento, claro, ainda antes do contexto da invasão de 2022, uma relação de afinidade pessoal, de até um certo nível de alinhamento entre Trump e Putin, as pessoas sugerindo que haveria ali, inclusive, uma possibilidade estranha de aliança, mas ainda assim razoável de se conceber e tal. Só que, para além dessa imagem pública de alinhamento, por baixo ali dos panos, no dia a dia da burocracia, da diplomacia, do Departamento de Defesa, as áreas todas do governo americano continuaram sendo muito duras e hostis contra a Rússia, né? Então, a percepção de que a Rússia é um adversário a ser combatido, apesar de não estar no nível da superfície com o Trump nas redes sociais, nas entrevistas, ela estava a todo vapor nesses bastidores. Se a gente olhar para os dados, Débora e Yuri, a gente vai ter os Estados Unidos no primeiro período do Trump se retirando de acordos internacionais com a Rússia, pressionando a Rússia quando o Vladimir Putin decidiu que ele ia poder concorrer a mais uma nova eleição e fazendo isso, portanto, a partir de uma mudança constitucional. Então, o establishment, a base daqueles que atuam em nome dos Estados Unidos, para além do presidente, é bastante inclinada a ver a Rússia com reserva. E eu diria que, nesse momento, talvez ele, em parte, esteja agindo como esse mecanismo de ferramenta de negociação, né, essa imprevisibilidade que eu falei, e, em parte, ele está ouvindo uma equipe que consistentemente vê a Rússia de maneira linear, controversa, e que talvez agora esteja ganhando espaço no processo decisório dele, Débora e Yuri.